galerinha bonita, professor Marcos Cunha com vocês mais uma vez para dar continuidade a esse belo projeto que é o Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. E antes da gente começar a nossa aula de hoje, aquele recado especial para ti que está me ouvindo agora. Cara, assistiu essa aula aqui, ficou com alguma dúvida, quer relembrar alguma coisa? Vou citar alguns termos que já foram ditos em aulas passadas. E agora, Marcos, onde é que eu vejo esse material? Galera, todas essas aulas estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tá? E melhor ainda, não está apenas geografia, eu aqui, Marcos, tem toda uma equipe disponível para ti. Matemática, Maroni, Renata, português, nós temos educação física, química, física, toda uma equipe top à tua disposição para que tu alcance teu objetivo, para que tu busque o teu projeto de vida, porque lembra, o teu sucesso é o nosso sucesso. Nós estamos aqui por ti. Então lembra, quer reforçar o estudo, quer dar aquele up, me procura lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, eu tô te esperando lá, beleza? Então, galerinha bonita, voltando para cá, né? Hoje a gente vai finalizar aí assim, o nosso conteúdo importante que nós trabalhamos nas últimas aulas, né? Que foram as questões acerca dos problemas ambientais do nosso país, né, do Brasil. Nós falamos aí sobre as nossas principais problemáticas, falamos sobre as leis ambientais e hoje nós vamos aí responder algumas questões, né, de vestibulares que caíram nesses últimos certames, né, acerca dessas temáticas. Vamos passar algumas dicas importantes, né? Vamos relembrar algumas questões aí fundamentais para que na hora da tua prova, né, tu chegue lá e ó, gabarite, tá certo? Então, tu já sabe aquele nosso mantrazinho básico, né? Ó, respirou, oxigenou, vem comigo que é sucesso, galera, tá bom? Gente, essa questão aqui é bem interessante, é uma questão geral, mas ela fala muita coisa sobre uma característica do nosso país, que é o Brasil. Vem lá comigo. Ela diz o seguinte, ó, sobre a biodiversidade brasileira, é incorreto afirmar que primeira coisa importante, eu sempre gosto de falar quando é questão incorreta, né? Aqui na questão, vocês podem ver que o termo ele já está em destaque, mas muitas provas não colocam este termo em destaque. Então, qual é a dica, Marcos? Tu já sabe, que eu já te falei, mas eu sempre repito. Prova de Enem, da nossa UEMA, se é a questão que está te pedindo um erro, destaca o elemento para que tu não esqueça no decorrer do processo que tu está procurando o erro e não o acerto, beleza, Marcos? Eu não vou esquecer. Galera, às vezes tu está fazendo provas de Enem, a prova da nossa UEMA, por exemplo, com o tempo a gente vai cansando, a nossa mente cansa, né? Principalmente questões que tem texto, então tu pode com o tempo acabar esquecendo ali, dar aquele famoso lapso de memória, né? E na hora do gabarito tu vai lá e marca, e aí tu vai procurar a resposta, ixi, errei, era uma questão fácil, beleza? Então é uma dicasinha básica, mas ela é muito importante. Então volta para cá, vamos ver aí algumas questões sobre a biodiversidade brasileira, né? Falamos que o Brasil é um país aí, quando a gente fala de recursos naturais, riquíssimo, né? É um país aí que está em destaque em recursos hídricos, recursos naturais, né? Os nossos biomas variados. A gente tem, por exemplo, a floresta amazônica aí, né? Que é considerada aí uma grande riqueza não apenas nacional, mas também mundial, né? Então o Brasil ele vai estar em destaque em relação à biodiversidade e as suas consequências também. Então vamos lá, ó. Letra A. O Brasil detém uma das maiores biodiversidades do planeta, abrigando em torno de 15% de todas as espécies conhecidas no mundo. Galera, isso aqui é muito verdade, tá certo? O Brasil, como eu acabei de citar para vocês, é um país que tem uma riqueza natural imensa. Só para vocês terem noção, galera, estima-se, né, que 15% de todas as espécies conhecidas no mundo estejam aqui no Brasil. Mas quando a gente fala, por exemplo, da floresta amazônica, estima-se que o ser humano só catalogou até hoje em torno de 30% de toda a biodiversidade daquela região. Quer dizer, da floresta amazônica nós só conhecemos em torno de 30% de toda a riqueza natural. Então, imagina essa riqueza, 70% está aí para a gente descobrir de riquezas, base de remédio e outras questões importantes. Então, galera, isso aqui é muito verdadeiro, tá certo? Então, o Brasil, de fato, detém uma das maiores biodiversidades do planeta. Letra B.
O país é um dos principais alvos da biopirataria, fato que contribui para a redução da biodiversidade nacional. Seguindo a nossa alternativa anterior, galera, essa riqueza natural do Brasil desperta, né, a ganância de pessoas físicas e também de nações, e uma das grandes problemáticas relativas a isso é a biopirataria, que é o roubo de espécies naturais daqui do Brasil, tá certo? Ou a gente chama também de espécies, anota esse termo, espécies endêmicas. O que é isso, Marco? São espécies que só existem aqui, né? Então essas espécies elas são contrabandeadas, elas são tiradas daqui do Brasil sem autorização legal para serem vendidas em outras localidades, tá certo? E não apenas animais, mas também espécies vegetais, galera. Empresas, né, por exemplo, já tentaram patentear produtos que só existem aqui no Brasil. Então a biopirataria é um problema constante do Brasil. Constantemente a gente percebe aí a mostra, né, em reportagens, né, o IBAMA, por exemplo, flagrando, né, prendendo pessoas que estão traficando animais silvestres, né, que não podem ser aí criados em cativeiro para onde? Para levar para outros países, né, para tanto pessoas físicas, né, que vão ficar, ou até mesmo, né, colocando em zoológicos. Então é uma problemática séria, galera, tá certo? Então isso aqui é muito verdadeiro, tá certo? O Brasil, de fato, ele é alvo da biopirataria. Letra C. Várias espécies, orquídeas, plantas, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, entre outros organismos podem ser encontrados no território brasileiro? Com certeza, né? Vem na esteira dessas outras alternativas. Vamos evoluir? Letra D. A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de maneira sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. Galera, tem dois erros claros bem aí, né? O primeiro deles é dizer que a atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, e a gente sabe que isso é errado, porque principalmente desde o início da nossa industrialização e urbanização, né, os nossos biomas eles vêm sendo degradados em grande quantidade, tanto para as atividades econômicas quanto para dar espaço para os zoneamentos urbanos, principalmente as áreas do litoral. Eu te cito aí uma curiosidade, né, até uma pegadinha. Quando se fala em degradação ambiental no Brasil, muita gente pensa que o bioma mais degradado do Brasil é a floresta amazônica, mas não é. O bioma em maior degradação em quantidade, galera, se a gente for levar o total dele, o que restou é a Mata Atlântica, galera, tá certo? Que vem sendo explorada desde o nosso processo colonial. Estima-se hoje, galera, que existe apenas 10% da mata original da Mata Atlântica, tá certo? Então, de fato, galera, a atividade econômica aí, ela é um erro, né? A atividade econômica ela vai sim reduzir a biodiversidade brasileira. E o outro erro aqui da questão é sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Quando ele diz que ao ocorrer de forma sustentável não agride o meio ambiente. Isso é um erro, galera. Todo contato do ser humano com o meio gerará consequências. O desenvolvimento sustentável não prega a não agressão ao meio ambiente, ele prega uma agressão controlada, ou seja, vamos buscar crescimento econômico com a preservação ambiental. Então, se eu agredir ali, eu busco meios para recuperar esse meio, beleza? Então, ó, isso aqui é muito falso, né? E vamos ver aqui a letra E. A variedade de climas no Brasil proporciona a adaptação de diferentes espécies da fauna e flora. Com certeza, né, o Brasil, por ser um país continental, vai apresentar uma grande diversidade, né, tanto de clima, quanto de vegetação, né, quanto de animais, e muitas espécies foram trazidas de fora no nosso processo histórico para cá e se adaptaram muito bem, beleza? Então, a letra E, ela é verdadeira. Então, ó, facinho, falamos muita coisa aí nessa questão, mas para tu ver, tá vendo? Então, bora evoluir. Olha essa segunda questão aí, ó, questão interessante, galera, tá? Observe a figura abaixo. Nós temos aqui uma área de preservação permanente, né, uma unidade aí de conservação, tá certo? Que mostra aí as áreas de encosta, né, as áreas de nascente, a mata ciliar, né, a vegetação de restinga. O que ele está dando aí principalmente atenção? As áreas, né, de proteção dos nossos recursos hídricos, né, galera? A gente vai perceber aqui a preservação da mata ciliar, ela é fundamental, né, para conter um problema sério que é o assoreamento, né? Principalmente proteção da mata ciliar, das áreas de nascente, tá certo? Nós temos aqui a vegetação de restim, galera. O que é isso, Marcos? Tu já foi ali na litorânea, tem aquela plaquinha lá, não pise na salsa. Aquilo ali, galera, é a chamada vegetação de restinga. Ela tem um papel importante de segurar, galera, principalmente a areia, né?
da erosão eólica, ou seja, que o vento não leve aquela areia para a pista, tá certo? Daí vem a importância da preservação dessa vegetação. Em áreas de litoral, onde a vegetação de restinga ela é retirada, o que a gente vai perceber com o tempo é a areia, são as dunas invadindo outros espaços, beleza? Então, olha o que essa imagem nos trouxe aí, muita coisa importante, né? Então vamos lá para a questão. Ele diz o seguinte, né? As áreas de proteção, né, estiveram no centro do debate sobre a reformulação do Código Florestal brasileiro, né? E aí ele pergunta sobre a função ambiental dessas áreas de proteção, né? É incorreto afirmar que estas garantem antes da gente entrar na alternativa, eu quero te lembrar uma coisa, né? As áreas de preservação ou unidades de conservação, elas podem ser divididas em dois tipos, né? Em áreas de preservação permanente, né? As unidades de proteção integral, que visam a preservação. O que é preservação, Marcos? É tu buscar ali ter o contato mínimo com aquele ambiente, ou seja, tu não vai extrair de maneira geral os recursos dali. Até o acesso é mais difícil, tá certo? E do outro lado, tu tem as áreas de uso sustentável, galera, tá? Que visa a conservação. Qual é a diferença, Marcos, de preservação para conservação? Na conservação, tu pode extrair os recursos naturais dali, o acesso é mais fácil, só que nós temos que aplicar medidas para recuperar esse meio, ou seja, tu pode explorar de maneira direta, tá certo? Mas buscando meios de recuperar esse ambiente, beleza? Então a gente sabe que o objetivo das áreas de proteção ambiental é proteger o meio ambiente. Então qual é o erro aqui? Letra A área de proteção, ela visa garantir a margem dos cursos dos rios e visa aumentar o assoreamento? Galera, o assoreamento é um dos grandes problemas hoje do Brasil, né, galera? As áreas de proteção ambiental, elas não visam aumentar o assoreamento, elas visam conter o assoreamento. O que é esse assoreamento, Marcos? Vamos relembrar. É isso bem aqui, galera. O assoreamento é o desmatamento da chamada mata ciliar, que eu acabei de citar, áreas de encosta de rio que tem uma função importantíssima, né? Que é justamente fazer com que sedimentos não caiam no leito do rio. O que acontece quando eu desmato essas áreas de mata ciliar, galera, tá certo? Lembra que a vegetação ela tem um papel importante de segurar esses sedimentos. Imagina, galera, que isso é o fato, né? Imagina que as raízes dessas plantas elas funcionam como verdadeiras cordas no solo, segurando essas estruturas. Quando eu tiro essa vegetação, o que vai acontecer? Esse sedimento ele vai ficar solto. É como se eu estivesse tirando aquelas cordas que prendem esse solo. E aí, quando chove, por exemplo, o próprio vento, ele tende a levar esses sedimentos soltos para onde? Para o fundo dos rios. E o que vai acontecendo com o tempo? Esses rios tendem a ficar cada vez mais rasos, podendo até, em alguns casos, desaparecer, galera. Quando é que um rio desaparece, ou um braço de rio, professor? Quando esses sedimentos interrompem o fluxo de água, galera, tá? Isso pode acontecer. Então, o assoreamento é um problema sério no Brasil. Rios como, por exemplo, o Rio São Francisco sofrem em grande quantidade. Existem projetos hoje que visam preservar justamente essas áreas de mata ciliar para impedir o quê? O assoreamento. Então a gente já sabe, né, galera? Onde é que está errado aí? O erro, galera, está em dizer que as APPs, as áreas de preservação, visam aumentar o assoreamento. Elas visam conter o assoreamento, beleza? Aí a outra ele diz, visa garantir a estabilidade do solo? Com certeza. Prevenir deslizamentos? Com certeza. Os deslizamentos de terra, galera, tá? Eles estão diretamente atrelados ao desmatamento de áreas de encosta. A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Áreas que foram ocupadas de maneira irregular, sem um planejamento, são desmatadas. Áreas de morro, por exemplo, quando chove, essa água vai infiltrar com maior profundidade, o solo fica mais pesado e o resultado essa região desce, nós temos os deslizamentos de terra. É um problema sério no Brasil, galera, tá certo? Está atrelado também à desigualdade social. Não é apenas um problema ambiental. Tá? Letra C, aí a fixação de dunas, falamos sobre isso, né? E a proteção das áreas de manguezal, que são berçários da vida marinha, muito certo, né? E também busca aí a recomposição dos aquíferos. O que são esses aquíferos, Marcos? São reservatórios de água subterrânea, tá, galera? Aqui no Brasil nós temos dois aquíferos muito importantes. O aquífero Alter do Chão, que fica no norte do país, e um aquífero muito famoso, que é o aquífero Guarani, que fica na região ali do sudeste do Brasil, né, abastecendo grande parte da água de São Paulo, também abastecendo água também, chegando no Paraguai, Uruguai e até a Argentina, tá certo? É considerado aí um dos maiores aquíferos do mundo.
Beleza? Então, olha que questão bacana aí, trouxe muita coisa pra gente, né? Bora evoluir? Bora! Olha essa terceira questão. A Amazônia ocupa uma área de mais de 6,5 milhões de quilômetros quadrados na parte norte da América do Sul, abrangendo 9 países: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa, né? Então lembra, a Amazônia ela não pertence apenas ao Brasil, ela está também em outros países, tá certo? Em toda a região amazônica, calcula-se que cerca de 26 mil quilômetros quadrados são desmatados todos os anos. É um problema sério, né? Uma pesquisa da revista Science alerta que, até 2050, poderá ocorrer a extinção de cerca de 80% das espécies de vertebrados em áreas que sofreram desmatamento. Isso é a nível global, então isso gera aí, né, um grande sinal de alerta para o ser humano, para a nossa sociedade de maneira geral. E aí a questão ela te pergunta, né, tomando por base esse conhecimento, analise as afirmativas abaixo relacionadas ao processo de desmatamento, né, enquanto verdadeiras ou falsas. Primeira questão. A menor evapotranspiração diminui os índices pluviométricos. Estima-se que metade das chuvas que ocorrem nas florestas tropicais são resultantes da evapotranspiração, ou seja, da troca de água da floresta com a atmosfera. Gente, para bem aqui, foca, respira. Foca nesse termo chamado evapotranspiração, porque ele tem uma importância fundamental para os biomas e para o Brasil de maneira geral. O que é isso, Marcos? O que é essa evapotranspiração? Galera, esse processo nada mais é do que a liberação de umidade de água pela floresta, tá certo? Para um meio. Essa umidade que é liberada tende a se formar em nuvens e tende a se deslocar para outras regiões do país, consequentemente precipitando. Vocês podem encontrar esse termo atrelado aos chamados rios voadores. Rios voadores, Marcos, tu tá doido? Rio voador não existe. Existe, galera. O que são esses rios voadores? É a umidade, né, que é emitida por essas florestas. Essa água em seu estado gasoso, ela se forma em nuvens e ela vai se deslocar através das correntes de ar para outras regiões, levando consequentemente a umidade, galera, tá certo? A evapotranspiração, ela tem um papel muito importante no regime pluviométrico do Brasil, galera. Qual é a relação entre o desmatamento da floresta amazônica, por exemplo, e as secas no Brasil? Com o desmatamento desta região, galera, eu vou diminuir consideravelmente o processo de evapotranspiração, ou seja, eu diminuo a quantidade de água que está sendo emitida para o meio. As nuvens que teoricamente deveriam ser úmidas vão ficar nuvens mais secas. Resultado, quando elas se deslocam, elas já vão ter basicamente ou nem vão ter água, resultado, as regiões elas ficam mais secas, galera, tá? Então, a evapotranspiração é um processo muito importante e daí vem a importância da preservação da floresta amazônica, lembrando que o desmatamento é, se não, o grande problema do Brasil, atrelado também ao nosso processo histórico, tá certo? Então, só a floresta amazônica, por exemplo, ela libera 20 trilhões de litros de água, galera, tá certo? Que vão se formar os rios voadores que vão umidificar todas as regiões, principalmente a região sudeste do Brasil. Beleza? Então, volta para a questão. A menor evapotranspiração diminui os índices pluviométricos? Com certeza. Estima-se que metade das chuvas que ocorrem nas florestas tropicais são resultantes da evapotranspiração? Sim, da troca da água com a floresta. Isso aqui é muito verdade, galera. Vamos finalizar? Boa parte da energia solar é absorvida pela floresta em processos de fotossíntese e evapotranspiração, certo? Sem a floresta, com o solo exposto, quase toda essa energia seria devolvida para a atmosfera em forma de calor, que elevaria as temperaturas, ó, certinho, galera. Se eu desmato, fica mais quente, né? Então isso aqui, ó, é verdadeiro, galera. E para a gente finalizar com chave de ouro, né? O aumento do processo erosivo, ou seja, o aumento da erosão, né, leva ao empobrecimento dos solos. Com certeza, principalmente por processo chamado de lixiviação, que é a lavagem do solo pela água, tá certo? Como resultado da retirada da sua
cobertura vegetal. Isso muitas vezes acaba inviabilizando a agricultura. Isso aqui, galera, está muito correto, né? O processo de lixiviação, ou seja, o solo desmata, ele fica desprotegido, chove, né? Então a água vai levar, consequentemente, nutrientes, e esse solo ele fica empobrecido. Uma outra problemática também, atrelada ao desmatamento e às chuvas, é a formação de ravinas e vossorocas, que são buracos no solo, já que o solo está desprotegido, a água corre com maior velocidade, resultado, vai inviabilizar ali a agricultura pelos buracos, beleza? Então, galera, é isso, tamo junto, valeu!